Olá, pessoal! Sejam mais uma vez todos e todas muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Aromas para Ouvir. Eu sou Estela Kiel, aromaterapeuta e apresentadora desse podcast. E hoje nós temos um tema novo, riquíssimo, maravilhoso, e vocês precisam ficar até o final desse episódio para aprender tudo o que o nosso convidado veio ensinar para a gente, que é o Rômulo Melo. O Rômulo, ele veio falar sobre os recursos genéticos vegetais e como que esse conceito se aplica na aromaterapia. Eu vou já pedir para o Rômulo se apresentar, contar a história dele, porque tem tanta riqueza de informação que eu realmente não vou interferir nesse espaço e vou deixar ele tomar a frente de tudo, porque a gente vai aprender demais hoje. Rômulo, seja muito bem-vindo, né? A primeira vez que você vem aqui no podcast. Eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal, contar para a gente a sua história e como que você chegou nesse trabalho tão lindo dentro da aromaterapia. Agradeço o convite, Estela. Eu fico muito feliz de estar aqui, né, podendo falar um pouquinho do meu trabalho, né, das coisas que eu gosto de fazer, que está envolvido aí com a produção dos óleos essenciais, né. Então, eu sou farmacêutico, mas nunca gostei da área convencional, né, da farmácia. Então, eu acabei migrando um pouco para essa área de produtos naturais desde que eu saí da faculdade, né. Comecei a estudar os óleos essenciais em 2010, e desde então eu nunca mais parei, né? É um assunto que quando você começa a estudar, você é puxado para dentro, né? Como se fosse um buraco negro, né? Você entra ali e não sai mais. Então, a gente fica muito feliz de poder estar aqui. E depois da minha formação em farmácia, comecei a estudar, né? Fui aprendendo muita coisa sozinho. E após digamos assim, esse primeiro contato com os óleos essenciais, que eu fui meio autodidata, eu acabei aí fazendo, então, pós-graduação em cosmética, né, na PUC do Paraná, acabei fazendo mestrado na agronomia, então vocês vejam que é uma área que ela é muito abrangente, né, e às vezes o farmacêutico está dentro da agronomia, o agrônomo está dentro da química, o biólogo está dentro da farmácia, né. É muito legal essa troca de saberes que a gente tem dentro dessa área dos óleos essenciais das plantas medicinais, né? E durante esse caminho também, né, acabei montando a minha empresa, né, que se chama Tua, né? A gente hoje está com aí 19 óleos essenciais na nossa linha, né? Tive a oportunidade de viajar o mundo inteiro, conhecer destilarias no Brasil e mundo afora, né? Porque essa é a minha, digamos assim, qualificação dentro do ramo, né, da aromaterapia. Tive a oportunidade de fazer de ir para uma missão humanitária na África, né, em Angola especificamente. Então, a gente levou uma planta lá que chama Artemisia annua, né, que é uma planta que é um antimalárico. Então, hoje ela ainda é a planta que é mais utilizada em tratamentos, né, contra a malária. E como o nosso grupo de pesquisa aqui da Universidade Tecnológica Federal do Paraná era muito forte nessa espécie, a gente acabou indo para lá, ficamos 10 dias, né, levando sementes, né, fazendo trocas com algumas universidades angolanas, e eu acho que aqui também a gente já começa a entrar, então, dentro dos recursos genéticos vegetais, né. Você já começa a mostrar o quanto que é importante uma planta, né, que é uma planta chinesa, né, a Artemisia annua é uma planta que tem o seu centro de origem na China, mas hoje ela é difundida no mundo todo, né? O Brasil produz, né? A própria África tem um pouco de produção para a produção desse medicamento antimalárico. Então, eu sou um viajante aí, né, dos óleos essenciais, eu adoro, né, tudo que os óleos essenciais me proporcionaram na vida, eu sou muito grato a isso, né, amigos, viagens, né, oportunidades de crescimento como pessoa. Então, acho que assim, a minha carreira mais ou menos nesse sentido, e aí eu comecei a fazer alguns cursos de aromaterapia, né?
Porque quando eu comecei a trabalhar com óleos essenciais, eu produzia 2 ou 3 óleos essenciais, né? Hoje a gente já está produzindo 7 ou 8 óleos aqui na nossa fazenda, e a gente também já está aí estudando, né, essa questão da aromaterapia há algum tempo, mas eu ainda assim, na questão de tratamento mesmo, né, eu sou meio iniciante, me considero iniciante, mas eu sempre tenho ajudado aí algumas pessoas, auxiliado como eu consigo, né, onde meu conhecimento mesmo de tratamento clínico pode alcançar. Ô, Rômulo, e então vamos assim tirar a dúvida maior. O que exatamente é esse conceito, né? O que significa esse conceito dos recursos genéticos vegetais? Isso tem alguma correlação com biodiversidade? Como que exatamente é isso, assim, tipo, no dia a dia? Porque quando a gente fala de recurso genético, se até se separar as palavras faz sentido, né? Você entende que recurso é alguma coisa que vem de fora, que está ali como uma ferramenta, você entende que genético vem da genética e vegetais vêm das plantas, mas o que exatamente significa isso e que impacto que isso tem na nossa vida? A gente tem, assim, todas as pessoas do planeta Terra dependem dos recursos genéticos vegetais para viver, né? O conceito que, assim, que nutre, né, essa área da ciência, né, dos recursos genéticos vegetais é mais ou menos o seguinte, que o material genético das plantas, né, que é de valor, né, para o presente ou para o futuro da humanidade. Tá? Então, todos os recursos genéticos vegetais, né, tanto voltados para alimentação, para biotecnologia, né, produção de óleos essenciais, medicamentos, né, a gente tem aí essa responsabilidade de estar cuidando deles, né. Então, esses recursos genéticos vegetais, eles são considerados um patrimônio da humanidade, né, e eles têm um valor incalculável, né. E assim, e por que eles estão muito ligados à biodiversidade, né? Porque quando você tem a perda de um recurso genético vegetal, ele é um processo irreversível, né? Implicando principalmente na segurança alimentar mundial, né? Que aí a gente tem a história de um grande cientista russo, né? Nikolai Vavilov, que foi um cientista que viajou o mundo inteiro, né? Ele, assim, teve acesso, por exemplo, à biblioteca pessoal do Darwin. O cara, ele teve, né, assim, quando o termo genética se apresentou, né, foi cunhado e se apresentou para o mundo, ele era um dos cientistas que estavam ali no mesmo grupo de pesquisa, né? Então, ele é um pouquinho, ele é um pouquinho mais tardio que o Darwin, mas ele teve acesso ali a várias anotações que o Darwin fazia, né? Naquela teoria de evolução, né, das espécies. E por que é importante, né, os recursos genéticos vegetais? Porque as plantas, né, como a gente conhece-as hoje, elas não eram assim, né? Todo mundo teve um processo evolutivo. E com as plantas não foram diferentes. Então, por exemplo, uma espiga de milho, hoje, gera aí 1.000, 2.000 sementes, né? Quando o milho, né, de fato foi descoberto no seu centro de origem lá, e o pessoal, opa, isso daqui pode ser um produto interessante, né, para a gente, né, nossos ancestrais, né, opa, isso daqui está gostoso, né, vamos cultivar isso aqui, né, que é aí que começa, então, a agricultura de fato no mundo, né, quando os nossos ancestrais começaram, né, a fazer uma pressão em cima desses parentes silvestres, digamos assim, das plantas que a gente conhece hoje. Então, uma espiga de milho no início dava 5 grãos, né? Aí, porque no início a gente era nômade, né? As pessoas iam, esgotavam os recursos de um local e iam para outro local, né? Hoje, a agricultura é diferente, a gente planta para colher, né? E no começo da agricultura não era assim. Então, depois dessa questão nômade, né, dos nossos ancestrais, que eles começaram daí a falar, opa, esse grão é gostoso. Aí eles colhiam o grão e às vezes levavam para outra região, para uma terra mais fértil,
mais próximo de rios, que eles tinham irrigação. E essa, né, que a gente chama na agronomia, essa pressão fenológica, né, porque você vai trocando ela de local, ali pode ter uma herbivoria que lá não tinha, né, então essa planta se comportou de maneira diferente. Poderia ter ali um nutriente naquela área de terra que não tinha naquela primeira onde foi coletada essa semente. E as plantas foram se desenvolvendo, né? E como elas foram se desenvolvendo, a gente começou, então, a ter essa evolução também das plantas como a gente conhece-as hoje, né? Então, como pesquisador e como produtor, né, eu sempre procuro olhar todas as plantas como um ser único, né? Eu sempre procuro olhá-las como se elas fossem um ser único mesmo, né? Você não pode, às vezes quando você colhe uma planta, se você destrói ela, né? Você acaba você pode estar perdendo um recurso genético vegetal, uma árvore que está ali, ou um arbusto, alguma coisa, que às vezes você pode ter ali um futuro para aquela planta, né? Você pode ter ali um rendimento de óleo essencial, por exemplo, diferenciado, uma composição de óleo essencial diferenciada. Aquela planta pode ser mãe, né, de várias outras plantas. Então, por isso que a gente sempre fala que quando a gente está produzindo alguma coisa, né, tem 3 pilares que sempre devem ser observados, né? Então, que é uma cadeia socialmente justa, né, ambientalmente sustentável e economicamente viável, né? Se tudo isso se abrange, se tudo isso se fecha e forma um ciclo, a gente consegue, então, ter aí enfim, uma produção aí consciente, né? Tanto de alimentos quanto de óleos essenciais. Hoje a gente está falando sobre óleos essenciais, mas a gente se alimenta, né? A gente tem que comer, né? E é engraçado falar porque hoje, quando a gente vai no mercado, né, a gente come plantas que não são nossas plantas, né? Então, o tomate não é nosso, a batata não é nossa, couve-flor não é nossa. Então, enfim, a gente trouxe muita coisa da Europa para cá, né? Então, isso já mostra uma troca de recursos genéticos, né, entre países, entre nações, né? Então, é por isso que é muito importante a gente cuidar, né, de cada planta como se ela fosse única, tá? E, enfim, e agora eu acho que a gente até pode entrar um pouco mais na história do próprio Vavilov, né, que teve um trabalho muito importante nessa questão aí dentro do mundo, né, nessa questão dos recursos genéticos vegetais. Rômulo, antes da gente falar sobre o Dr. Ivanovic, eu tenho só uma pergunta, só para a gente assim, finalizar realmente essa questão do conceito do recurso genético. Então, recurso é igual a uma planta. Então, se eu falo, por exemplo, de uma espécie de gerânio, que é produtora de óleo essencial, cada planta de gerânio dentro daquela mesma espécie é um recurso diferente. É exatamente isso? Ou eu entendi alguma coisa ainda fora do contexto? Na verdade, é e não é. Porque, assim, quando você tem, por exemplo, um clone de um gerânio, é o mesmo recurso genético. Entende? A partir do momento que você tem uma planta que é seminal, por exemplo, vinda de sementes, que você não sabe se ela foi polinizada pelo teu gerânio, né? Aí você pode ter um recurso genético vegetal novo, né? Pode ser um gerânio de um cruzamento diferente, né? Vou dar um exemplo. Aqui no sul, né? Eu estou no Paraná, pessoal. Então, a gente tem muita araucária, né? A gente come muito pinhão aqui, né? No inverno, principalmente, que é quando ela dá as sementes, né? Da parte nutricional, é uma planta muito interessante, né? E eu sempre brinco que ela é um dinossauro, porque é uma planta aí milenar, né, no mundo. E quando a gente fala de araucária, né, a gente fala araucária angustifolia. E, na verdade, são vários tipos de araucária. A gente tem temos variações diferentes de araucária, né? Então, temos a araucária St. Joseph, que ela dá os pinhões mais
precocemente durante o ano, então ela dá a produção dela entre fevereiro e março, né? A araucária angustifolia é entre abril e maio. A araucária angustifolia, a variação caiova, ela dá a produção dela entre junho e julho. E a semialba, ela dá entre agosto e setembro. Então, assim, a gente acha que é tudo igual, mas na verdade não é tudo igual, sabe? Tem essas variaçõezinhas, né? Que é muito importante a gente falar. E assim, a FAO, né, que é a Organização das Nações Unidas aí para a Agricultura, né, ela diz que a conservação, né, dos recursos genéticos vegetais, ela é mais eficiente quando ela se dá pelo uso, né? Então, o que é isso? É você plantar mesmo, né? Você bota a tua planta ali produzir, colhe as sementes, guarda isso e refaz o teu plantio no próximo ano, né? Então, a gente está com um horto medicinal aqui na nossa fazenda, muito interessante, porque como eu tenho essa visão, sabe, o que eu vou podendo pegar de recurso genético vegetal diferente, eu vou trazendo para cá e vou mantendo eles. Então, a gente tem manjericão genovese, né? Vou dar alguns exemplos. Manjericão Thai Basil, que é um manjericão mais utilizado na culinária tailandesa lá. A gente tem, o que mais? Eleonurus latifloros, que é o capim-limão brasileiro, né? A gente tem lavanda dentata, lavanda angustifolia. A gente tem 4 lavandas angustifólias diferentes, né? A gente tem uma variedade da África do Sul, uma variedade da Espanha, uma variedade de Portugal e uma variedade da Itália. Então, a gente vai mantendo isso para ver como que ela se comporta nesse novo habitat, né? Sem falar de inúmeras outras, né? Eu tenho tuia-limão aqui, a gente tem, enfim, deixa eu pensar, menta piperita, menta arvensis, sabe? E algumas elas sofrem mais, né? Por exemplo, a gente fez um grande canteiro de menta arvensis que foi atacado por ferrugem. Então, como plantio orgânico, né, a gente viu que aqui a menta arvensis não tá legal, ela não gostou muito e não, sabe? Então, a gente acabou desistindo. Mas, no nosso horto, a gente manteve a menta arvensis, sabe? Então, a gente vai sempre refazendo, renovando as mudas. Algum dia alguém vai precisar dessa menta arvensis aqui para uma pesquisa, né? Enfim, a gente tem as essicatas, a gente tem a procedência dessas mudas, né? A gente tem melaleuca aqui, né? A gente tem baleeira, a gente tem pitanga. Então, essa conservação pelo uso, digamos assim, é muito importante também, né? Porque essa conservação, como o Vavilov fazia, também é importante, né? E tem até uma história bem legal, que ele teve no Brasil, o Vavilov, né? Ele foi um cara que ele viajou muito na América do Sul, e ele teve no Uruguai também. E o Uruguai era muito famoso pela produção, agora não vou lembrar se é cevada ou se é trigo, me fugiu da cabeça agora, mas é um dessas duas espécies. A espécie foi extinta do Uruguai. Aí o que aconteceu? O Vavilov já tinha coletado essa espécie aqui na América do Sul e ele tinha guardado as sementes. Aí os caras ligaram, né? Ligaram o modo de dizer, mas falaram com o Vavilov na época, 1920 ali, 1930, e ele devolveu uma espécie que havia sido extinta no país de origem, e eles conseguiram aí, a partir disso, né, de todo o conceito que o Vavilov criou, retomar uma produção de uma planta que havia sido teoricamente extinta, né? Então, é muito importante o trabalho que ele fez e é muito importante a gente valorizar o trabalho dele, né? E assim, é por isso que hoje a gente tem o Centro de Sementes de Svalbard, né? Que reflete o legado dele, né? Então, a gente tem lá mais de 3, 4 milhões de amostras de semente diferente. Então, assim, vamos pensar aí né? Vamos botar aí como que eu posso dizer? Vamos dizer que ocorra uma catástrofe no mundo, né? Enfim, um cataclisma, um vírus mortal, que destrua todas as plantas do universo, do mundo, desculpe, a gente teria lá, né, dentro de um cofre, digamos assim, todas essas sementes disponíveis e viáveis para a gente retomar, né, digamos assim, a história da humanidade, né, e recobrando aí, retomando
a segurança alimentar do povo, né? Do povo que vive no mundo. Então, assim, é super legal falar sobre isso, porque, assim, a gente pode achar que não tem tanta importância, né? Mas é um assunto que impacta as nossas vidas diariamente e a gente não sabe, Estela. Isso que você comentou agora, Rômulo, é muito verdade, né? Porque antes, até para contextualizar um pouquinho o pessoal, antes de mim e do Rômulo fazer essa gravação, eu assisti um documentário que o Rômulo me mandou, que eu vou deixar a indicação para vocês na descrição do episódio, na descrição do vídeo também, contando sobre a vida do Dr. Nikolai. É Nikolai Ivanovich, o nome inteiro dele, né? E o trabalho lindíssimo que ele fez, e eu não vou dar spoiler, não vou contar o final, mas assim, é emocionante e é tocante a gente pensar como que ao longo da história da humanidade, né, Rômulo, existiram tantas pessoas que são, para mim, ele é um herói, né? A história dele é de uma pessoa heróica, assim, a coragem com que ele enfrentou a política, né, a guerra política que existia no país dele em nome da ciência, e a gente olhar hoje para esse negacionismo que existe com relação à ciência e o quanto isso prejudica a saúde das pessoas, também em nome de política, em nome do poder econômico. Então, vale muito a pena, se vocês quiserem se aprofundar em conhecer esse trabalho e o impacto que isso tem na nossa vida, embora a gente esteja totalmente inconsciente disso, mas faz parte, e eu agradeço muito eu ter assistido esse documentário que você me indicou, Rômulo, fez, assim, muita diferença para mim. E aí, a gente falando essa questão dos recursos, né, vegetais, e da importância que isso tem para a alimentação da humanidade, né, para você ter essa reserva realmente de informação vegetal, se a gente for trazer isso para a produção de óleos essenciais e para a aromaterapia, como que eu posso aplicar esse conceito? Como que eu posso... Existe um banco de ervas aromáticas, de sementes? Como que isso funciona? Olha, eu gostaria que existisse, né? Porque facilitaria muito a vida de muitos produtores, né? Quando eu comecei a trabalhar com óleos essenciais em 2010, pouco se falava no Brasil sobre essa matéria-prima, né? A gente já tinha aí o Laszlo, que era um cara que já vinha de anos aí, né, de trabalho, algumas outras pessoas importantes, né, que também estavam ligadas nessa questão, mas eu acho que o Laszlo era o cara que tinha, de fato, uma marca já, que ele já tinha assim, uma comercialização de óleos essenciais. O Brasil ele era um grande exportador de óleos essenciais, né? Mas assim, eu vejo que a aromaterapia naquela época ela estava quietinha ainda, né? Ela estava adormecida ali, estava começando, né? E como que a gente pode trazer isso, né? Para dentro dessa questão que agora está todo mundo falando sobre óleo essencial, sobre aromaterapia, né? Inclusive algumas marcas utilizando aí óleos essenciais de maneira até equivocada, eu vejo, né? Então, assim, trazendo isso para dentro da cadeia produtiva de óleos essenciais, vou dar alguns exemplos, né, para talvez ilustrar melhor o que eu estou falando. Eu trabalho com algumas espécies, né? Quando eu defendi o meu mestrado na agronomia, eu trabalhei com a erva balieira. Né? A balieira ela é uma planta muito famosa no Brasil, né? Uma planta nativa nossa. Ela teve uma patente, né? Foi a primeira patente de fitoterápicos, né, produzida com óleos essenciais no Brasil, que deu origem ao medicamento Acheflan, né, que é uma marca registrada pelo laboratório Ache, né? E dentro desse óleo essencial, eles preconizam aí uma quantidade de beta-carofileno ou transcarofileno de pelo menos 30%, né? E a concentração de alfa-humuleno de 2 a 4%, né? O que acontece? Como a baleeira é uma planta nativa, a gente tem a ocorrência dela assim, praticamente no litoral todo, né? Como a gente tem uma faixa litorânea muito grande aqui no Brasil, se eu não me engano é a maior, né, do mundo, se não me falha a memória, mas se não for a maior, é uma das maiores,
a gente tem aí inúmeros recursos genéticos vegetais da erva baleeira diferente, né? E por que eu falo isso? Porque às vezes você pensa assim, opa, eu quero vender erva baleeira com finalidade anti-inflamatória. Aí você vai lá, pega um recurso genético que você não conhece e você planta tudo aquilo lá. Aí você faz lá 1 litro do teu óleo essencial de erva baleeira e quando você vai fazer a análise cromatográfica, né, ele não tem transcariofileno e não tem alfa-humuleno. Aí você vai falar assim, poxa vida, né? Foi tempo perdido, foi dinheiro jogado fora, né? Então, assim, aí você já desqualifica esse óleo como anti-inflamatório, porque ele não tem as moléculas necessárias, né? Então, mas o que acontece? Né? Dentro dessa questão de recursos genéticos vegetais, então, a gente tem também a Universidade Federal de Sergipe, né? Que eles têm 27, né, recursos genéticos diferentes de erva baleeira, né? Eles têm 27 acessos diferentes, que são plantas que não têm correlação nenhuma entre elas, né? Então, eles têm uma variação de rendimento, né, e teor de óleo essencial de 0,3% a 1,7%, com o alfa-humuleno variando de 0% a 10%. Né? Mas aí vocês me perguntam, Romulo, mas e aquele óleo que não tem alfa-humuleno, o que a gente faz? Né? Você tem que identificar quais moléculas estão lá dentro e qual que é o potencial dessas moléculas. Né? Então, nem todo óleo essencial de erva baleeira é anti-inflamatório. Mas é o que eu sempre falo, nem todo óleo essencial de erva baleeira, por não ter o composto anti-inflamatório, é um óleo ruim. Você pode aplicar ele em outra questão, né? Que é o que o pessoal da Universidade Federal de Sergipe está fazendo. Eles estão identificando alguns compostos e identificaram o viridiflorol. E o viridiflorol está se mostrando um composto muito legal contra leishmaniose. Então, eles estão aplicando esse novo óleo da erva baleeira contra leishmaniose, né? Que é outro problema aí, né, de saúde que a aflige, né, enfim. E aí, então, vocês vejam que há como você trabalhar com recursos genéticos diferentes e tentar encaixar esse óleo essencial, e isso é biotecnologia, né? Não é a gente fazer sempre a mesma coisa, né? Isso é biotecnologia que eu e a Estela até estávamos conversando um pouquinho antes de começar aqui o nosso podcast. Outra planta que eu trabalhei bastante, né? A pitanga. A pitanga ela é uma planta que a Anvisa ela preconiza 27% de curzereno, né? O curzereno é um óleo que também é um composto químico que também é encontrado no açafrão e ele é um antitumoral bem interessante, né? Só que a gente também tem a pitanga nativa, é a mesma situação da baleeira, ela ocorre aí quase no Brasil todo, desde a Amazônia até aqui no sul, né? Do Iapoca ao Chuí. Então, o que acontece? Eu já trabalhei com baleeiras, né? Tenho até um artigo com pitanga, que fala sobre essa diferenciação do teor de curzereno, né? Então, eu já extraí pitanga com 14% de curzereno, a Anvisa preconiza 27% de curzereno. Algumas universidades, né, já fizeram alguns trabalhos e não encontraram tanto curzereno assim no óleo essencial de pitanga, né? A Universidade de Ibadan, na Nigéria, conseguiu alguns cultivares de pitanga com óleo essencial aí em torno de 20% de curzereno. A Universidade Federal do Rio de Janeiro teve a ausência de curzereno em amostras de óleo essencial de pitanga, né? Então ele não tem curzereno. E eu já fiz alguns óleos de pitanga que bateram aí entre 14% e 15% de curzereno na composição. Mas vejam, não é que ele deixa de ser um óleo essencial de pitanga, ele continua sendo óleo essencial de pitanga. A gente colheu as folhas da Eugênia uniflora, né, da pitanga, a gente fez destilação por arrasto de vapor e a gente mandou analisar. Só que essa variação genética, né, que existe dentro dessas plantas, principalmente essas nativas aí que dão no Brasil todo, que eu estou, né, citando de exemplo, elas acabam, então, tendo essa variabilidade, né? E aí que entra essa questão da biotecnologia. Para que eu vou usar esse óleo de pitanga, né? Todo mundo fala, o óleo de pitanga é anti-aging, ele é ótimo para pele e cicatrização. Mas e aí, será que sem o curzereno, ele, de fato, ele vai ser cicatrizante, ele vai ser anti-aging, né? Então, é muito importante
né, a gente ter essa consciência, né, de trazer esse conceito de recursos genéticos vegetais para dentro da produção dos óleos essenciais. Aqui, né, eu me orgulho bastante de um trabalho que a gente fez, né, eu já acabei apresentando alguns artigos aí, alguns resumos no Simpósio Brasileiro de Óleos Essenciais, né. Eu acho que é o evento científico mais conceituado hoje no Brasil, né, quando a gente fala dessa questão da ciência mesmo dos óleos essenciais, né. Quando a gente fala em universidades, né, e tal, obviamente que já tem alguns mais voltados para a área da aromaterapia, mas aí é um pouquinho diferente, né. Lá é mais a gente identificação, plantas novas, diferentes, enfim, identificação de compostos químicos presentes no óleo, né, aplicação na biotecnologia desses óleos. E a gente conseguiu aí, através de um projeto que eu participava em 2014, um recurso genético vegetal vindo do Paraguai, que tem o nome científico de Aloysia oblanceolata, né? E eu falo que essa planta ela me achou, porque eu estava fazendo uma visita no Horto Botânico, né, que é o que eu quero fazer aqui dentro, né, da nossa propriedade, da nossa destilaria, e aí eu tenho uma mania, que às vezes eu até já me ferrei por causa dessa minha mania, né, que eu sempre quando eu vejo alguma planta, alguma coisa, eu tiro algumas folhas do galho dela, esmago e cheiro, né, e ali se tem algum tricoma para ser quebrado, se tem algum aroma, né, enfim, porque para mim tudo é possibilidade, né, de você estar fazendo óleo essencial e trazendo isso, né, para uso das pessoas. E essa planta, então, eu acabei fazendo uma parceria com a USP, né, Universidade de São Paulo, com o professor Paulo Moreno. Ele fez a identificação química para mim e eu fiz a extração desse óleo essencial. Então, a gente procurou na literatura e não existia identificação química para o óleo essencial dessa planta ainda, né. Então, daí começamos a pesquisar, né, para escrever o artigo. Então, a gente descobriu que ela é muito utilizada para problemas estomacais, né, no Paraguai e na Bolívia. Ela é uma planta nativa da região andina, né, então ela suporta baixíssimas temperaturas, ela suporta climas mais desérticos, mais áridos também, né, e, assim, por um intermédio, assim, do destino, eu acabei conseguindo trazer essa planta. Fizemos esse trabalho e provavelmente acho que até o final desse ano a gente já vai ter esse óleo na nossa linha, né, de óleos essenciais, que eu acho que é um óleo novo que eu estou trazendo para o mercado brasileiro, né. Então a gente se orgulha bastante desse trabalho, né. E assim, as pessoas falam, Romulo, mas como assim, né? Então eu tinha duas plantas, né, dessa Aloysia oblanceolata, apenas duas. E aí deixei elas lá, até elas ficarem grandinhas, fortinhas, demorou aí quase um ano, assim. Aí eu comecei a fazer mudas delas, né, por estaquia, né, que é quando você corta um galho e você faz a muda pela estaca, né. Então agora a gente já está aí com quase 1.000 plantas, né, e isso para mim é manter recurso genético vegetal e você usar o recurso genético vegetal, sabe. Então a gente se orgulha bastante desse nosso trabalho também por causa disso, né, porque estava esquecida, né, num horto medicinal. Quando eu senti o cheiro dela, eu falei, nossa, tem super potencial essa planta, que planta é essa? Até a gente conseguir fazer a identificação botânica, a gente não sabia muito bem qual espécie que ela era, né? E a característica dela, o óleo dela é muito gostoso. Ela tem uma característica melífera, como a Baccharis dracunculifolia, mas com teor de cineol muito mais alto. Então, ela traz uma refrescância, assim, com aquele teor, com aquela característica melífera, que, assim, é fantástica, sensacional, e se Deus quiser, aí a gente logo vai ter esse óleo também, o hidrolato dela para venda aí, um óleo novo que a gente vai trazer para o Brasil aí, né, em breve. Que história incrível, Rômulo. Tomara, estou aqui na torcida e já querendo. Eu, como boa aromaterapeuta, já quero. Muito interessante. Então, assim, quando eu falo em recurso genético vegetal, dentro da aromaterapia, eu posso ter não vou dizer diretamente, mas assim, eu posso, entre aspas, associar o recurso genético ao quimiotipo, é isso? A variação química que esse óleo essencial vai ter, só para a gente poder fazer uma correlação para ficar mais fácil. Isso é verdadeiro, então?
é verdadeiro, e a gente pode relacionar também com o geotipo, né? Porque às vezes o mesmo recurso genético vegetal, pela pressão do ambiente, que foi aquilo que eu falei do milho na época, né? Que depois dos nômades e tal, pela pressão do ambiente ele pode acabar trocando a composição química, né? Então, por isso que é muito importante sempre você, quando compra um óleo essencial, você também está inteirado da cromatografia desse óleo essencial, né? Porque às vezes, é tudo erva baleira, tudo bem, mas, opa, quanto que tem de cariofileno e quanto que tem de alfa-muleno, né? Nesse óleo essencial, né? Então, e assim, talvez seja uma coisa que as pessoas não saibam, né? Mas a gente fala alfa-muleno, né? É alfa-cariofileno também, né? São sinônimos. Então, é alfa-cariofileno e beta-cariofileno que ela tem, né? Só que a gente, acho que, comumente, a gente chama de alfa-muleno. Mas tem que cuidar também dessa questão do geotipo também. Tá, não, perfeito. Agora ficou completamente claro o conceito do recurso genético. Obrigada. É tudo que é informação nova, a gente tem que tentar entender ao máximo, né, Rômulo? Então, assim, de tudo isso que você trouxe para a gente, toda essa riqueza de novas informações, de novos estudos, o que você, como cientista, como produtor, o que você traz de recomendações, assim, para outros produtores que possam estar ouvindo aqui o podcast, para as pessoas que usam óleos essenciais, para as aromaterapeutas, né, para os profissionais da área, o que você recomenda, assim, de boas práticas e para a gente poder contribuir com esse trabalho? Olha, tem uma frase da Organização Mundial da Saúde que diz assim: salvem plantas que salvam vidas. Eu acho que isso assim, é o básico, né? Obviamente que às vezes uma planta ali, vamos dar um exemplo da Baccharis dracunculifolia, né, o alecrim do campo. É uma planta super interessante, inúmeras propriedades químicas interessantes, mas para a agricultura convencional ela é uma erva daninha. Então, o que acontece? Quando ela nasce, né, no meio do campo, do soja, do pasto, eles passam um veneno para matar essa planta, né? Então, quando eu falo salvem plantas que salvam vidas, nós, produtores, né, nós que se importamos com... porque às vezes eu vejo que a gente deveria fazer uma correlação entre a agricultura convencional e o nosso trabalho. Porque, assim, fazer as pessoas entenderem, né, quem está ligado à questão dos commodities, né, agrícolas, entenderem o quão importante isso é para a biotecnologia, para o desenvolvimento, né, de medicamentos, de novos, enfim, novas tecnologias aí que podem aí estar matando algum tipo de vírus, como o coronavírus, enfim. E isso não existe hoje, né? Como você falou antes, é muito focado no capitalismo, no dinheiro, né? Então o cara vê lá uma vassourinha no campo, ele fala, vamos meter veneno em cima disso daí. E, na verdade, às vezes é uma Baccharis dracunculifolia que podia estar ali, né, gerando inúmeros novos filhos, né? Que podiam estar ali com um rendimento de óleo essencial extremamente alto, com composição química extremamente satisfatória para determinado desenvolvimento científico. E então, assim, já que eles não entendem isso, nós temos que entender, né? Nós temos que falar sobre isso. Então, eu sempre falo que a gente deve, né, salvar essas plantas, né? Sempre olhar elas como se fossem únicas, como se fossem, assim, essenciais para o desenvolvimento humano do planeta, e cuidar delas, né? Você ter sempre um zelo por elas, né? Esmaguem a folhinha, sintam o cheiro da planta quando vocês estiverem, né? Só, obviamente, não façam isso dentro de uma floricultura, muito menos fora do Brasil, tá? Porque foi isso que aconteceu comigo, cara. Eu estava em Amsterdã, numa feira lá de sementes e plantas, e aí eu nunca tinha visto uma oliveira na frente. E aí tive a oportunidade e falei, será que tem óleo essencial, né? Porque conhece óleo vegetal. Aí arranquei uma folha, o cara veio louco atrás de mim, sabe? E aí eu falei, nossa, desculpa, daí até expliquei para ele, né? Falei, eu sou pesquisador, né? Eu nunca tinha visto uma oliveira e tal. Aí o cara me chamou para tomar café dentro da floricultura dele, a gente acabou ficando amigo e trocando ideia, assim, né? Mas assim, começou com estresse, sabe?
Mas, obviamente, assim, eu sempre falo, sintam o cheiro, né? Se aproximem dessas plantas, né? Esmaguem a folhinha. Daqui a pouco você tem um aroma inebriante ali, uma coisa fantástica que você é único, assim, que você nunca sentiu na tua vida, e você fala, opa, aqui tem coisa boa. Que planta que é essa, né? Joga no Google, vamos lá, gente. Não tem muito segredo, é assim que eu penso em estar cuidando dos recursos genéticos, né, vegetais do nosso planeta e da minha região principalmente, né, porque infelizmente a gente não pode fazer tudo, né, falta braço, falta perna para a gente, mas assim, eu vejo assim que se cada um trabalhar com responsabilidade, a gente pode sim fazer diferença. Rômulo, muito, muito bacana tudo isso que você trouxe para a gente. Para complementar toda essa informação, né, adicionar mais conhecimento para o pessoal de tudo isso que o Rômulo trouxe para a gente, eu vou convidar todo mundo a assistir e a ouvir o podcast que saiu há 2 semanas atrás, que foi uma entrevista com o Vitor Benjamin. Ele trabalha no sul da Bahia com produção também de óleos essenciais nativos e ele também comentou sobre essa questão da preservação das plantas nativas e ele falou muito claramente sobre isso. Às vezes você tem uma única árvore daquela espécie dentro da floresta e o sacrifício que eles têm para preservar aquilo, porque é essa velha guerra, né, entre a preservação ambiental e o jogo econômico que não entende o valor intrínseco que os recursos genéticos vegetais únicos têm para a humanidade, né? São tesouros da humanidade e a gente restringir esses tesouros a um valor financeiro é um pensamento muito pequeno. E cabe a nós, né, profissionais da área, cientistas, produtores, a gente tentar o máximo possível manter os esforços e ampliar esses esforços de divulgação de informação, porque infelizmente hoje, vindo do governo, a gente não tem nenhum programa de incentivo que ensine os produtores de fazendas de monocultura a entender o que tem por trás dessa preservação de outras espécies que não sejam as que são plantadas, por exemplo, em soja, né, Rômulo? Então, eu agradeço demais toda a informação que você trouxe. Esse canal está sempre aberto para você. Se você quiser trazer mais informações, as portas sempre vão estar aqui para a gente continuar nesse esforço de divulgação. Os contatos do Rômulo, eles vão ficar nos descritivos do episódio. Vocês podem visitar o Instagram, ver a loja do Rômulo com os óleos essenciais. Tem curso também, Rômulo? Você dá cursos também? Como que tá isso agora na pandemia? Eu dou palestras, né, mas mais pontuais, assim, né, quando me chamam. Eu geralmente palestro em congresso científico, né, então tenho feito muito pela internet, né, por conta dessa questão do coronavírus, né, mas sempre recebo alguns convites. Cursos mesmo a gente ainda não tem dentro da nossa marca, né, porque eu vejo que começou a pandemia, a gente lançou a marca também no meio da pandemia, né? A Tua ela é uma empresa, apesar de todo o meu trajeto, né? A Tua é uma empresa nova, né? Vai fazer 1 ano agora em março, e a gente ainda então não se estruturou para isso, né? Mas algumas escolas me chamam para dar cursos, principalmente na questão de destilação, né? Porque eu aí já trabalhei com equipamentos de 2 toneladas até equipamentos de bancadas, né? Que são o Clevenger. Então, a gente tem uma vivência, uma experiência grande nisso. Então, assim, se alguém tiver uma escola, tiver interessado em algum curso nesse sentido, a gente pode estar aplicando também. Perfeito, perfeito, gente. Então, sigam a rede social aí do Rômulo, para vocês ficarem sabendo, e se tiverem oportunidade de continuar estudando com ele, porque sempre informação de qualidade que faz diferença. E quem é aromaterapeuta sabe que vai ter que estudar a vida inteira. Então, não é verdade?
Então, Rômulo, obrigada por você ter aceitado o convite, ter dividido seu conhecimento com a gente, ter tido tanto carinho de trazer essa informação nova, ter abastecido com informação de documentário, de apresentação. Agradeço demais e agradeço todo mundo também que pôde ouvir esse episódio completo aqui do podcast. É sempre uma alegria poder compartilhar esse espaço com vocês. Eu vou deixar o e-mail para quem quiser tirar dúvidas, fazer comentários ou trazer participações aqui para a gente. É o contato@mosaiconatural.com.br. E eu deixo para o Rômulo encerrar esse episódio aí hoje. E deixo meu beijo para vocês. Obrigado, um abração a todos. Espero que vocês gostem dessas informações, que comecem a se interessar por essa área também, né, de recursos genéticos vegetais, que para mim foi uma coisa nova, né? Eu comecei a entender essa questão em 2017, né, quando eu estava no primeiro ano do mestrado, e eu acho que para finalizar eu volto com a frase da Organização Mundial da Saúde, né? Salvem plantas que salvam vidas. Muito obrigado.